Olá, eu sou o Giovanni e é muito bom ter você aqui no canal Cristão em Concerto. Aqui, quem vos fala é um cristão comum, nada diferente de você. Falarei das minhas descobertas nos caminhos do Senhor e, quem sabe, ser usado por Deus em algo para a sua vida. O grande diferencial deste canal é que eu escrevo uma música para cada tema que discuto aqui. Creio que isso pode te ajudar a fluir mais no espírito, pois me ajuda muito. Inclusive eu lanço os vídeos normalmente às quintas, às 9 da noite, e às 9h30 eu já libero só a música, né? Então você pode também só ouvir a música. Hoje o tema é Números 22, sobre o tal do Balaão. Sempre que quando a gente fala de Balaão, a gente lembra da jumenta e sempre o foco acaba sendo a jumenta. A gente fala, pô, se Deus usa até o burro, né, para falar, usa a jumenta, Deus pode fazer qualquer coisa, são essas as conclusões. Mas por que será que a jumenta teve que falar? Não é? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Então, pessoal, quem é esse Balaão? Ele não era hebreu, mas ele tinha lá um relacionamento com Deus, ele era um profeta. Tanto que o outro rei lá foi procurar o Balaão, para o Balaão profetizar contra Israel, contra os hebreus. Não é interessante isso? Porque o Balaão tinha essa unção de Deus. O rei que procurou Balaão acreditava, ele era espiritual, ele acreditava no espírito, né? Tanto que busca a ajuda do Balaão para profetizar. Então, ele era uma pessoa que cria no espiritual. Aí a questão é, poxa, a história diz que eles sabiam que os hebreus, que Deus era com os hebreus. Aí, por que será que o rei não foi lá e já conversou direto com os hebreus, já que era conhecido, era notório que Deus estava com os hebreus e as vitórias dos hebreus era tudo por causa de Deus. Aí vai o rei lá buscar Balaão. Balaão, por quê? Porque Balaão tinha intimidade com Deus. Balaão tinha intimidade com Deus. E Balaão usava essa intimidade para conseguir coisinhas. Então ele ia lá, ele respeitava a autoridade de Deus. Porque quando o rei chega até Balaão e fala, ó, eu quero fazer tal coisa contra os hebreus, eu quero que você faça, né? Ele fala, não, vou lá conversar com Deus para ver o que ele diz. Tá? Olha que interessante. Eu tenho certeza que Balaão sabia que Deus não ia aprovar. Afinal de contas, a coisa é um raciocínio meio lógico. Se Deus é com os hebreus, por que Balaão ia lá conversar com os hebreus, com Deus, para ver o que Deus ia falar? Não tem sentido isso. Pensando, analisando, meditando nessa questão, eu pensei numa certa situação que eu já fiz, sei que muita gente faz, até sem maldade, né, que é o quê? A gente mudar a nossa oração. De uma certa forma, a gente sempre diz que você pode estar orando errado. Então, às vezes você está orando e está falando, Senhor, está precisando de alguma situação, um esclarecimento, algum agir de Deus. Mas a gente está fazendo uma oração errada, aí alguém fala para você assim, não, você está orando errado, você tem que pedir assim, assim, assado. Aí você pensa, puxa, é verdade, isso tem sentido, eu estou orando errado. Aí você vai lá, muda a oração, muda o pedido, muda a forma que você está acessando Deus, e dá certo. Aí você pensa, puxa, né, você vê, eu estava orando errado. Mas existe uma questão aí. Esse tipo de postura, a gente pode acabar manipulando a situação, manipulando a resposta de Deus para poder alcançar o que a gente quer, mudando a nossa oração, deixando ela mais fluida, mais inclinada para o nosso lado. Não é verdade? A gente pode orar direcionando a resposta de Deus. Tá? E aí, é fácil, né? Sabe, dá para pensar num monte de situação aqui, de coisas que a gente faz no dia a dia
onde a gente acaba manipulando, favorecendo o azar, né? Ou favorecendo o que a gente considera a nossa sorte. Por exemplo, no meu casamento, né? Eu sou divorciado, eu e minha ex, a gente tentou de tudo para ter filhos, né? A última coisa que a gente foi fazer foi a inseminação, né? Fazer o tratamento para conseguir engravidar. Mas a gente orou antes, a gente foi buscar o conselho do pastor, e a gente orava, e Deus falava para mim não, e falava para ela sim. A mesma palavra a gente ouvia, e Deus falava sim para ela e não para mim. Isso durou um tempão. Então a gente ficou nesse conflito, porque ela tinha absoluta certeza que Deus estava falando que era para ela fazer a inseminação, e Deus estava falando para mim não. Até um dia que eu pensei, eu vou mudar minha oração, porque eu estava perguntando para Deus se era para a gente fazer a inseminação. E eu mudei a minha oração pedindo para que Deus trouxesse uma resposta definitiva para o desejo da minha ex de ter um filho, né? Se fosse que fosse o final, o resultado de tudo isso, ela obtivesse a resposta que ela precisava. Então eu mudei a minha oração. Por que eu mudei a minha oração? Porque a situação estava difícil. Isso estava gerando muito conflito entre nós. A gente olhava para uma situação, a gente olhava para um objetivo comum, que a gente queria ter filhos, mas a gente talvez estivesse orando de formas diferentes. Ela um desejo e eu com outro, né? Então, quando eu mudei, Deus disse sim para os dois e o resultado não foi muito bom para mim. Eu vejo que Balaão, ele ficou interessado no prêmio, porque o rei chegou lá e falou para ele que pagaria. Então, quando Balaão foi conversar com Deus, eu creio que ele já direcionou. Ele já falou assim, olha, eu vou usar esse dinheiro para a obra. Sei lá, né? Isso é tudo uma coisa que eu estou aqui só supondo, né? É liberdade criativa. Eu creio que essa história exemplifica bem esse tipo de situação. E Deus falou para ele não. Deus deixou muito claro para ele não. Mas falou, vai lá. Entendeu? Por que Deus falou não e falou pode ir, mas não fala tal coisa? Porque, na minha cabeça, Balaão deu uma direcionada. E Balaão foi tão focado no prêmio, que no caminho, e Deus viu, falou assim, cara, Balaão vai fazer besteira. Então, ele tinha que fazer algo, algo muito impactante. Um amigo, de muitos anos atrás, que inclusive faz muitos anos que eu não vejo ele, eu estava na casa dele, no apartamento dele, aí ele começou a conversar com um gato, e o gato chamava Mano. Então ele começou, então, mano, por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê, por que tal, e tal, e ficou batendo papão. E o gato olhando para ele. E ele pegou e falou assim, e aí, o que você acha? Perguntou pro gato. Aí deu aquela pausa, a gente olhou pro gato, aí esse meu amigo, Dedé, ele olhou para mim e falou assim, se esse gato responder, eu pulo por essa janela. Né? Pensa na situação. Vai a jumenta e fala com Balaão. Cara, o Balaão nem se importou com isso. O Balaão, cara, como se a jumenta falasse com ele o tempo todo, não é verdade? Você entende que ele não deu bola para essa situação porque ele estava focado, ele sabia que a jumenta estava falando com ele porque Deus mandou, Deus fez isso. O cara sabia do poder de Deus. O Balaão, ele conhecia Deus, ele era amigo, assim, ele era tão amigo, tão íntimo de Deus, que ele até dava umas manipuladas quando ia conversar com Deus, para ver se ele tinha uma vantagem. Entendeu? A gente não tem uns amigos assim que, pô, me indica fulano
para usar esse vínculo como um benefício para conseguir fechar um negócio, sabe? Né? Se não aconteceu com você, você sabe de alguém que isso já aconteceu. Relacionamento. E aí, então você vê como ele estava focado no prêmio, no que ele ia receber se ele fosse lá e atendesse o rei lá que precisava, né? Ele não enxergava outra coisa, sabe? Podia vir o jumento, podia vir, né? Então o anjo aparece lá com a espada na mão e reforça com Balaão. Ó, tá bom, vai lá, mas ó, tá aqui a espada e você tá correndo um sério risco aí, toma cuidado. Porque Balaão, agora para você ter ideia, como Balaão estava focado em fazer isso, que no fim ele dá a dica, ó, por que você não dá uma distorcida aí, sabe, faz os hebreus pecar. Olha aí o foco do cara, em conseguir o prêmio. É uma pena que a gente muitas vezes faz isso para coisas da carne. O Balaão realmente, embora Balaão tivesse, fica claro que ele tinha um grande relacionamento com Deus, tinha uma unção de profetizar e aquilo se tornar real, se tornar palpável, porque tanto que o rei foi buscar ele, era conhecido por esse dom, por essa unção. Ele era egoísta também, né? Ele tinha os interesses, né? Então ele visava a carne, né? Então a gente temos que ter muita responsabilidade com a unção que Deus dá pra gente e realmente analisar se a gente não tem atos que a gente busca nos favorecer com essa unção que Deus nos deu. Agora, vamos para a música? Pra me impedir, ó Deus, manda o anjo bloquear meus maus caminhos. Eu quero ser usado por ti, Senhor, os seus planos serem o meu destino. Na minha dor eu lembro de ti, Senhor, no meu prazer posso esquecer bem rapidinho. Com poucos passos é fácil se perder, difícil é corrigir o mau caminho. Eu quero ouvir a sua voz a me guiar, pôr meus pés nas mesmas marcas dos seus, passo a passo te imitando de pertinho, ser um odre novo e me encher com o seu vinho. No tempo ruim, oro até o amanhecer. No tempo bom, a oração é difícil de manter. Na minha luta, a carne sempre quer vencer. Por isso preciso tanto do seu mover. Manda algo pra me impedir, ó Deus, manda o anjo bloquear meus maus caminhos. Eu quero ser usado por ti, Senhor, os seus planos serem o meu destino. Na minha dor eu lembro de ti, Senhor, no meu prazer posso esquecer bem rapidinho. Com poucos passos é fácil se perder, difícil é corrigir o mau caminho. Eu quero ouvir a sua voz a me guiar, pôr meus pés nas mesmas marcas dos seus, passo a passo te imitando de pertinho, ser um odre novo e me encher com o seu vinho. Preciso tanto da sua voz a me guiar e ter as marcas
ouviu. Quero ter somente sua voz a me guiar, e meus passos fazerem marcas como seus, e sem esforço te imitar igualzinho. Um odre novo cheio como seu vinho. E aí, pessoal, hora do lanche! Gostaram da música? Eu gostei dessa música. A gente chega aqui a hora do lanche, é que nem célula. Na célula a gente vai lá, fala do assunto, do tema proposto, aí no final a gente vai comer. E aí que o papo mesmo rola. Esse é o momento, a hora do lanche, né? Hoje eu tô meio sem assuntos, né? Só queria dizer assim, é muito estimulante tudo isso, eu tenho achado muito transformador para mim fazer esses vídeos, trazer esses temas, né? Que são temas que eu já discuti, são coisas, todos esses temas são coisas que sempre estão na minha mente, isso está circulando na minha mente. Você vê, eu fiz o primeiro devocional, primeira vez, escrevi esses devocionais sobre esses assuntos que eu ponho, esses exemplos que eu dou, tudo. Eu já usava isso quando eu ministrava o Casados para Sempre, nas turmas dos Casados para Sempre. Então, tudo isso aí já é um tipo de conteúdo que faz parte aqui, fica orbitando os meus pensamentos, né? Então você vê como que é interessante. Então isso são coisas que sempre trouxe, sempre eu pensei, voltei a pensar, repensei. Aí quando eu falava isso nos grupos do Casados, eu usava um foco. Aí quando eu escrevi os devocionais pro single, eu já botei outro foco. E aqui para gravar esse vídeo, já mudou o foco completamente. Então eu acho muito interessante essa coisa da gente olhar para um trechinho da Bíblia e ela ter tantas formas diferentes de você poder pensar naquilo, meditar naquilo. E isso tem sido muito estimulante. Fazer as músicas tem sido a coroa da coisa, assim, né? Porque é uma forma diferente de comunicação com Deus. Eu tenho feito para agradar a Ele e tem sido bons momentos, né, que eu tenho passado assim. Né? Só que tem sido também uma coisa que está consumindo muito tempo, né? Então eu tô correndo, que nem eu falei no primeiro vídeo, eu acho que eu falei assim, ó, gente, esse é o 14º vídeo, né? O meu projeto, eu tinha material, eu já tinha muita coisa adiantada, dos 12, eu tinha 12 vídeos, 12 músicas já feitas. Nesses 3 meses que eu tenho feito todo esse material, eu fiz mais 2 músicas. Agora, o que acontece é o seguinte, o que aconteceu nessa semana? Eu fiz a música e fiz o vídeo, fiz o material, tudo nessa semana. Então, eu não sei como é que vai ser daqui para frente. Então, Deus capacita. Mas pode acontecer de eu começar a atrasar, né? Não conseguir trazer os vídeos, ou trazer só o tema e não trazer a música, o que vai me deixar bem, bem triste. Eu tenho achado que os dois estão se casando, tá dando muito certo, é a união das duas coisas. Mas já estou aqui adiantando aqui a possibilidade, né? Não desistência. Não vou desistir, mas pode ser que eu atrase um pouco. Hoje eu fiz uma coisa inédita, eu consegui gravar tudo, né, a primeira parte, até a música, num take só. Então, eu vou começar a fazer assim.
acho que eu cheguei no ponto onde eu estou começando a ter a desenvoltura. Eu sei, gente, eu não sou. Eu estou muito longe de ser que nem esse. Você vê muito vídeo, o pessoal tem técnica. Eu tenho eu. Né, eu tenho eu, a vontade, e estou aqui, né, à disposição, fazendo esse material. Mas eu não tenho, estou me desenvolvendo, eu sei que pode não ser muito atrativo, né, ter porque o pessoal fala assim, para você fazer, como é que é? Eu fiz uns cursos, né, mas eles falam para você dar reset de atenção, de fazer, então, presta atenção, não sei o quê. Né? Eu não faço isso com você. Eu tô entendendo que você vai sentar, assistir o vídeo e vai captar a informação, porque Deus trouxe você até aqui para você ouvir o que eu disse aí. Né? Não é por mim, não é porque eu falei nada sensacional, é porque vai encaixar. Deus vai encaixar isso em alguma forma, de alguma forma, na vida de pessoas, né, que eu nem conheço. Então, por aí, não é verdade? Então, isso é o maravilhoso de Deus. E eu acho que é só. Muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui. Tem sido uma grande alegria preparar isso. Eu passo meus dias pensando nesses conteúdos. Né? Tem sido muito bom. Muito obrigado. Eu sempre peço para que Deus os abençoe grandemente. E até a próxima.